Glória a Deus. Amém, abençoados. Graça e paz. Você que está aqui ao vivo agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Minha saudação a todos vocês de toda a parte do Brasil, tá bom? Eu não tenho muito tempo aqui e não tenho nomes para estar citando, mas eu estarei deixando aí comentários com os meus irmãos aqui que estão me auxiliando, tá bom? Você que ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreva, Ministério Graça e Verdade, marque o sininho para receber as mensagens que nós estamos publicando agora com mais frequência durante a semana, tá bom, amados? Deixa eu me dizer outra coisa. Sim, alguns que estão tendo dificuldade para receber notificações, eu peço que você vá lá, desfaça a inscrição e se inscreva novamente. E aí vai aparecer, vai abrir a janelinha para você acionar o sininho, opções todas. Que o Espírito Santo nesta manhã esteja te edificando, te fortalecendo. Pai, que nessa manhã nós sejamos impactados por esta palavra, Pai. A palavra que vem do Teu Espírito e que por certo irá nos ensinar um pouco mais. Precisamos inteiramente da Tua graça. A Deus, só o Senhor pode nos ensinar, só o Senhor pode, Deus, ministrar para a Tua igreja, só o Senhor pode edificar o Teu corpo, Pai. E assim, Deus, na dependência desse Espírito, na certeza, Pai, de que o Senhor fará toda a Tua vontade. Nós cremos e confessamos, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Está aí o tema, abençoados. A verdadeira hipocrisia na adoração. Essa é uma síndrome que vem desde a época, de Jesus de Nazaré. E nos nossos dias não tem sido diferente. Então nós vamos examinar as Escrituras para tirar algo de entendimento para as nossas vidas. Olha aí, Mateus, livro histórico de Mateus, o capítulo é o 7, o versículo é o 15. Olha o que Jesus de Nazaré já falava em seu ministério. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós. Eles vêm até vós. Não precisa nem vocês irem a eles. Eles vêm até vós. Eles vêm até nós. E como é que eles vêm? Jesus diz: eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Era a linguagem que o nazareno, e era uma linguagem bem comum entre os judeus, Jesus sempre falava: no meu reino as minhas ovelhas estarão à minha direita e os bodes estarão à minha esquerda. E Jesus disse que era para o seu povo ter cuidado, ter cautela, porque os falsos profetas, eles viriam vestidos como ovelhas. Mas se eles não eram ovelhas, então eles eram bodes. Mas eles vinham vestidos como ovelhas. Para quê? Eles vinham vestidos como ovelhas, mas interiormente, no coração, interiormente, são lobos, o quê? Devoradores. Olha aí o devorador aí. Quem são os devoradores da Bíblia? Não é da religião. Os devoradores da religião é o diabo que atacou as suas finanças porque você não trouxe o dízimo da casa do Senhor. O devorador da religião é o seu liquidificador, sua TV de plasma que queimou porque você não deu a oferta, a primícia consagrada no altar. Esses são os devoradores que a religião apresenta. Os devoradores que a palavra de Deus, que as Escrituras apresenta, são os falsos profetas, obreiros fraudulentos.
Eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Eles devastam as vidas das pessoas. Eles arrancam tudo que as pessoas possuem, e isso em nome de Deus. Não o Deus que nós conhecemos. Não o Deus vivo que nos ama e nos comprou com seu precioso sangue. Mas eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha lá, 16. Por seus frutos os conhecereis. Os lobos devoradores, eles também dão frutos. Só que os seus frutos são frutos da perversidade. São frutos podres, frutos malignos. Assim como os filhos de Deus devem dar bons frutos, assim como os filhos de Deus devem dar frutos, os lobos devoradores, os falsos profetas, os obreiros fraudulentos, eles também dão frutos. Agora você tem que examinar o tipo do fruto, a qualidade do fruto. Olha lá. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Era a pergunta de Jesus. Então Jesus estava conversando com seus discípulos e perguntando aos seus discípulos: vocês tomem cuidado com eles, porque os falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Agora, preste atenção nos seus frutos. Por quê? Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É claro que não. Não pode. Porque cada árvore dará o seu fruto. Olha lá. Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons. Não tem como uma árvore boa dar má fruto. Não tem como uma árvore boa produzir frutos maus. A árvore boa, ela vai dar um bom fruto. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então, preste atenção neles. Olhem, observem e tomem cuidado. 7,18. Não pode, diga não pode. Não pode, amado. Jesus que disse, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A árvore boa não pode dar maus frutos. Oh, glória, aleluia. Eu sou uma árvore boa. Claro, irmão. Você está na graça de Deus, cheio do conhecimento, mente salva, liberto. Agora, dê bons frutos, porque a árvore boa, ela não pode dar fruto mau. Então, olhe o fruto que você está dando, para você auto se examinar, para ver que tipo de árvore você é. Examine a tua árvore, que a minha examino eu. Porque nós não estamos aqui para julgar no sentido do que você anda fazendo. Mas cada um deve julgar a si mesmo se permanece na fé. Amém? Porque não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A árvore má também não pode dar frutos bons. Olha lá. Mateus 7, 19 e 20. Toda árvore que não dá bom fruto, olha aí, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos, amados, que se conhece a árvore. O que você anda rotando, falando, praticando, é o tipo de árvore que você é. Porque a árvore boa, ela não pode dar fruto mau.
Mas a árvore má também ela não pode dar bom fruto. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. O que é que acontece com uma planta, com uma árvore, um galho seco, que você pega lá e joga no fogo? Ela é o quê? Queimada, destruída. Assim são aqueles que dão maus frutos. Eles serão queimados. É o que Jesus está dizendo. Para nada presta. Serão perdidos. Olha lá. 7:21. Isso é interessante, viu, amado? Muito interessante. Isso aqui é evangelho? Não, são livros históricos. Mas onde nós extraímos muita coisa boa. Muita lição. Porque o evangelho da graça é justamente um fechamento de toda a Escritura. É justamente uma harmonia de todo o velho pacto com o cumprimento do velho pacto, né, no ministério de Jesus de Nazaré, para aí sim chegarmos na nova e eterna aliança com a palavra que é digna de toda aceitação, palavra filtrada para as nossas almas. Então vamos aprender a tirar lições, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Em outra tradução, ou no meu reino. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, não basta dizer Senhor, Senhor. Olha, você tem que levantar sua mamão, tem que levantar sua mamãozinha, aceitar Jesus. O pastor vai pedir a Jesus para escrever o seu nome no livro da vida. Se você não levantar a mão no meu apelo, se você não levantar a mão no meu apelo, eu não vou pedir a Jesus para escrever o seu nome no livro da vida. Porque depende de mim, dizem os falsos profetas. Depende de mim te abençoar. Depende de mim liberar palavra profética na tua vida. Então, depende de mim se você vai para o céu ou vai para o inferno. É assim que eles fazem, porque eles querem prender, manipular os filhos de Deus. Mas não adianta dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Não adianta descer nas águas. Não adianta subir escada de joelho, não adianta colocar uma folha de arruda atrás da orelha, não adianta colocar uma caveira de vaca na entrada do sítio, não adianta, meu amado, tem que fazer a vontade de Deus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou o reino de Deus, terá posse, herança, participará, reinará em vida daquilo que Jesus conquistou no Calvário. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, nem todos, amados. Mas aquele, artigo indefinido, é aquele que se propõe, é aquele que ouve, crê e guarda. E mesmo com as suas limitações, irão se esforçar para viver a palavra que foi designada para a igreja. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22, Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia. Aquele dia não é para o nosso futuro. Estão dizendo que aquele dia é no Apocalipse. Para com isso, irmão. É no Apocalipse que já aconteceu, que já ocorreu. A manifestação do Filho do Homem, o julgamento sobre o seu povo. E o que era que muitos iam dizer naquele dia? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor. Senhor, tu não viu? Mas, Senhor, tu não viu, Senhor? Eu coloquei a mão, o paralítico pulou lá dando glória, aleluia. O paralítico pulou lá, foi?
Mas e o teu coração, onde estava? Mas, Senhor, eu até... Muitos me dirão naquele dia. E muitos estão dizendo aí hoje. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Claro que sim. É o que mais nós ouvimos. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro, eu determino, eu coloco Deus na parede, eu isso, eu aquilo. Só falta dizer, eu arranco Deus do trono. Não vai, irmão. Não profetizamos nós em teu nome. Foi em teu nome. O problema, amado, é que muitos se deixam levar porque ouve a expressão, o nome. Não, amado, ali é um povo de Deus, está falando em nome de Deus. É? Tem um que está preso, que falava e curava em nome de Deus e estava abusando das mulheres, das suas pacientes. Não, mas em nome de Deus tem muitos aí comprando jatinho, comprando mansões e vendo os filhos de Deus passando fome e dizendo, traga para o templo, porque em nome de Deus, porque Deus disse que vai fazer, que vai acontecer, em nome de Deus, em nome de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos, não expelimos demônios. Nós não curamos. Olha lá. E em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não curamos enfermos. Foi em teu nome, Jesus. Foi em teu nome, Deus. Foi? Deus faz. Independente se você vai falar o nome dele ou não. Deus está sempre fazendo. Deus está sempre movendo. Deus está sempre curando. Deus está sempre restaurando. Mas é Ele. Não é porque você diz em teu nome. É porque Ele é maravilhoso, bondoso, misericordioso. É Ele que faz. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas alguns, os falsos profetas, querem levar vantagens porque usam o nome dele. Então, usam-se o nome dele para arrancar dinheiro das pessoas, usam-se o nome dele para construir os seus impérios, usam-se o nome dele para causar guerras, usam-se o nome dele para vender objetos nas suas instituições que parece mais um supermercado. Tudo isso em nome de Deus. E é por isso que os filhos de Deus, que têm sede, anseiam por ouvir uma palavra da verdade, eles estão passando fome, porque não encontram alimento. Eles encontram, são barganhas. Eles encontram, são aqueles que mercadejam a palavra de Deus, usando o nome de Deus. É em teu nome que fizemos isso. Foi em teu nome que operamos muitas maravilhas. 23. E então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles praticavam a iniquidade. Jesus disse, eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. Vocês não são dos meus. Vocês são lobos, devoradores. E falsos profetas, porque estavam usando o nome de Deus falsamente. Porque eles não eram, mas estavam usando como que fosse. E estavam iludindo as pessoas. Jesus disse, eu não conheço vocês. Mas em teu nome eu expulso o demônio, mas eu não conheço. Mas em teu nome eu curo, mas eu não conheço você. Mas em teu nome, Pai, eu determinei e o irmão conseguiu um emprego. Mas eu não conheço vocês. Mas eu fiz, não importa o que você fez. Eu não conheço vocês. Mas eu sou profeta das nações, eu falo, mas eu não conheço vocês. Mas em teu nome eu curo, eu não conheço vocês. Vocês estão entendendo? Que não basta fazer,
que não basta operar milagres. Deus disse que não. Mas então, aí alguns vêm, irmão, mas quem fez se não foi Deus? Deus disse que não fez. Ele não conhece. É a operação do erro. Eu não conheço vocês, foi o que Jesus disse. Vocês praticam a iniquidade. Deus faz todas as coisas, mas Ele olha para esses tais que usam o nome de Deus e querem se vangloriar, se dizendo de Deus. E Deus disse, eu não conheço, eu não aprovo vocês. Mateus 15, 7 e 8. Olha lá. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles se aproximam de mim, disse o profeta Isaías, e Jesus está repetindo a profecia. Eles se aproximam de mim com a sua boca. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Oh glória, eu te amo, eu te adoro. E fazem aquela pataquada toda. Eles se aproximam de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, irmão, mas a gente vai generalizar? Não, irmão, a gente não está generalizando. A gente está falando do que Jesus ensinou. Cabe cada um se examinar e ver se nós estamos sendo verdadeiros, sinceros filhos de Deus. E é aí que nós vamos moldar nossas vidas dentro de uma revelação, dentro de um entendimento que Deus nos dá. Por quê? Porque muitos, já dizia o profeta Isaías, que se aproximavam de Deus com a boca. E ele diz, e me honram com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de Deus, amado. Então muitos estão assim, se aproximam de Deus com a boca, com os lábios, mas o coração está longe, não se submete, não teme, não pratica. Sabe? São muitos que se dizem de Deus, mas não são misericordiosos, são vingativos, são homens maus que produzem frutos péssimos. E isso usando o nome de Deus. O irmão saiu da congregação, ele não está mais debaixo da minha cobertura pastoral ou apostólica. Aí agora ele vai falar mal do irmão porque não quer andar com ele. Olha os frutos. Cadê o fruto? Como que eu vou dizer que eu sou de Deus e porque o irmão... Muitos entram aí no nosso canal, comentam e outros me embatem. E eu vou continuar amando, porque o amor é um amor incondicional que procede do Pai. Eu vou continuar amando da mesma forma do que aquele que senta comigo e concorda comigo. Porque ele não é obrigado a pensar como eu penso, andar como eu ando, mas eu sou, pelo Espírito, obrigado, como filho de Deus, a amar até os meus inimigos. Mas muitos se aproximam com a boca, com os lábios, mas na hora H, no momento de dar os frutos, demoniado. Não anda comigo, não é de Deus, congrega em outro lugar, não pertence a Deus, porque se pertencesse estava aqui. Não, se pertencesse a Deus não estaria aqui não, se pertencesse a Deus estaria aqui. Às vezes o irmão quer viajar para trabalhar fora, mas não vai não, tem que ficar aqui. Se Deus abre porta lá, por que ele não abre aqui? Por quê? Eu peço para ele abrir aqui. Para com isso, irmão. Então muitos, olha lá, se aproxima com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. São dominadores, hipócritas na adoração, porque eles abrem as suas bocas, dizem que adora a Deus, dizem que ama, dizem que aquilo, mas na hora da prova são desaprovados,
são rejeitados. E aí ficam com aquela hipocrisia, com a máscara da religiosidade, tentando passar para os de fora que ele é uma coisa que, na verdade, quando coloca a cabeça no travesseiro, não é. A consciência dói. Mas são hipócritas. São aqueles que dizem, mas não praticam, não fazem. É o ministério deles. Mas em vão me adoram. Olha lá, adoram. Eles até adoram. Terra lamaçúria. Deus tremendo, Deus na terra. Em vão. Em vão me adoram. Em vão me adoram e ensinam também, amados. Olha que interessante. Eles em vão adoram a Deus, mas eles também ensinam. Ensinam o quê? Falsa doutrina. Porque eles são árvores más. Eles produzem frutos maus. Então eles ensinam uma falsa mensagem, uma falsa doutrina. Mas tem um detalhe. Embaixo ele coloca assinado Jesus Cristo. E aí o povo cai. Eles armam a arapuca. Quem sabe o que é arapuca? Eles armam a arapuca, mas lá no lugar dos grãos de milho, lá, as sementes para pegar o pássaro, eles colocam a Bíblia aberta no Salmo 91 ou em Malaquias 3:10. É em nome de Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas, olha lá, doutrinas diversas, no plural, né? Que são preceitos dos... É do capeta, do inferno, é de Lúcifer, dos homens. Doutrina dos homens. Ensinamento de homens. Cultura de homens, religiosidade de homens. Tradição de homens. É, irmão. 15:12, Mateus. Então, acercando-se dele os seus discípulos, os discípulos de Jesus, né? E agora os filhos amados, sempre vai se acercar, se aproximar dele, né? Pelo Espírito, pela comunhão com a palavra, pelos frutos. Então, acercando-se dele seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Vieram puxar a orelha de Jesus. Pastor Jesus, o senhor está sabendo, né, que os fariseus, ouvindo essas palavras do senhor aí, eles vão se escandalizar. Eles vão vir para cima com tudo. Irmão Elcio, irmão Geraldo, irmão Cristiano, irmão Carlos, irmão Lael, Edmilson, né, irmão? Tem muitos aí, amado. Fora aqueles que estão ali nos apoiando, compartilhando. A mensagem da graça impactou, meu irmão. Eles vão se escandalizar. Esqueci alguns aqui, me perdoe, tá bom? Eles vão se escandalizar, amados. E foi isso que os discípulos disseram para Jesus. Olha, Jesus, os fariseus ouvindo isso, essas palavras, se escandalizarão, viu? Olha, irmão, Elcio, não prega isso não. Já colocaram aí no comentário aí, ó. Cuidado, viu, rapaz? Cuidado, viu, rapaz? Com o que você anda pregando. Falaram isso com Jesus, falaram isso com Paulo, meus irmãos. Cuidado com essa graça, viu, irmão? Saiu debaixo da nossa cobertura. Agora está indo em um lugar, uma seita que não tem um pastor, sabe, que me cobre. Eles cobrem. Tá aí, ó. Liga a TV agora de manhã. Tá lá. Tá lá os bancos. É banco de todo jeito. Se não tiver, eles inventam. Tá lá os números. Não abre a boca para dizer que vai fazer. Mas manda que é para socorrer Deus. É porque Deus está passando necessidade. Deus está
Nessa quarentena, coitado de Jeová, não está caindo dízimo, Deus está com fome. Então passou a correr, Deus. Hipócritas! Vocês querem pagar as contas de vocês com medo. Porque teve uma pancada. Estão atirando agora para todo lado. Cuidado! Eles vão se escandalizar. Essa mensagem que não tem que dar dízimo. E a campanha? Eles vão se escandalizar. Tá? Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, toda planta que... Você percebe que isso aí é uma parábola, né, irmão? Jesus está falando por parábola, era o cumprimento da lei. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Será arrancada. Mas será arrancada. Meu pai não plantou, será arrancada. Vamos continuar. 15 e 14. Deixai-os. São o quê? São cegos, condutores de quê? Você não é mais cego. Jesus abriu os teus olhos. Você não faz parte mais desse público. Eles são condutores de cegos. O que nós mais vemos são cegos. Por quê? Porque tem um guia cego. E destes cegos, só quem conduz é que leva vantagem. Pelo menos financeiramente. Porque domina as pessoas. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, irmão. São condutores cegos e eles conduzem, guiam cegos. Lucas 18, 10. Olha que relato interessante. Olha a hipocrisia dos falsos adoradores. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, o religioso, o homem de Deus, o fariseu, o homem que dominava a Torá, o homem que conhecia as leis de Deus, o homem que guardava o sábado, o homem que dava os seus dízimos, os fariseus, os religiosos. O fariseu estando em pé, porque, né, não, se eu sentar, ninguém vai me ver. É claro que aqui eu tenho que ficar em pé, porque... Mas o fariseu, se ele sentasse, ninguém vê ele. Então ele tinha que ficar em pé. Tanto é que você chega aí na sinagoga dos fariseus, principalmente algumas que têm essa tradição, os fariseus têm que ter um lugar de destaque na retaguarda do pastor presidente. Para quê? Para que a membria enxergue os ungidos de Deus. Então aquele que assume a tribuna, aquele que vai receber este grande conclave, aquele que vai dar aquela palestra eloquente, ele já está em pé. Mas tem que ter ali na retaguarda a cadeira dos ungidos. Em alguns casos, mulher não pode, só os homens de terno e gravata. Fariseus hipócritas. O fariseu estando em pé, orava. Orava com quem? Ele orava consigo. Ele não orava com o espírito, ou no espírito. Ele orava consigo desta maneira. Olha, consigo mesmo. Dessa maneira. Eu vou ler igual a ele, tá bom?
Não vou falar grego, tá bom? Aqui foi no grego, né, a escrita. Eu não vou falar grego, tá? Mas eles oravam mais ou menos assim. Eles oram mais ou menos assim. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, porque eles são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ô, irmão, tá fazendo chacota? Ô, irmão, que pra nós? Eu sou macaco velho da religião. Eu já andei nesses lugares, então eu sei do que eu tô falando. Ali, ó, tá ali um irmão ali que não me deixa mentir. Fomos pregar em um lugar, na cidade aí do Salvador. E aí, o pastor de Lauro de Freitas vai trazer uma palavra. Aí tá lá o grupo de fariseus, tudo na cadeira. Tudo na cadeira, mas, ó, dando lugar. Tem que dar lugar. Aí depois que terminamos a mensagem, larguei lá o cajado do jeito lá que o sistema gosta. Depois que terminamos a mensagem, aí vem um grupo de louvor. Nada contra vocês, não? Aliás, vem um grupo de levita, tem que levitar. Aí vem um grupo de levita. Fulano aqui, ciclano aqui, o outro aqui. Aí quando eu tô lá com o abençoado, como nós observamos, tá um dizendo, afasta aqui um pouquinho. Eu não entendi direito, afasta aqui. Aí eu, mandou afastar porque na hora para não se baterem, irmão. Tá vendo a hipocrisia? Tudo tramado, irmão. Que negócio de dar lugar a Deus. É tudo tramado, aquele negócio de cai e vira. Tudo tramado, irmão. Já está no subconsciente ali. Alguns saem e falam, eita! Como esse fariseu, na sua oração. Eu não sou como este publicano aí. Olha lá o que ele dizia, olha aí, ó. Jejum 2 vezes na semana. Oh, glória! Eu jejuo 2 vezes na semana, irmão. Eu não sou como esse povo da graça. Vocês não dão dízimo, não se batizam em água. Vocês não fazem jejum. Vocês não colocam a cabeça para o pastor de vocês colocar a mão e abençoar vocês. Você não vai para o monte buscar o poder? Eu não sou como vocês. Eu jejuo 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Sou fiel, irmão. É assim que eles falam. Aqui eu estou com um povo aqui que é fiel, um povo da graça que é fiel. Mas é fiel a Deus, a sua palavra. Que honra não com os lábios, mas com o verdadeiro coração de alguém que foi restaurado. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor e adorar com os lábios. Porque aqui estava um retrato de um fariseu. Jejum, dou o dízimo de tudo quando possuo. Não tiro nadinha, dou o dízimo completo. 18:13. O publicano, né, que sabia a sua condição, o seu estado. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ficou afastado. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha o estado de consciência desse publicano, de humildade, saber quem ele era e quem era Deus. Olha a diferença olha a diferença da forma dele se chegar a Deus. Olha a hipocrisia de um e a humildade de outro. Por isso que Deus diz que os soberbos ele abate, os humildes ele exalta. E Jesus conta isso
com muita propriedade. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Porque quem somos nós? É claro que nós não estamos nesse contexto de pecador, porque aquele viveu dentro de outro contexto. Entretanto, eu acredito que esse pecador aqui não tem a ver com as alianças. Ele estava falando, sim, de uma situação pessoal dele, de práticas dele. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas falhas, dos nossos erros. E que nós não venhamos usar graça, porque sabendo que estamos perfeitos no Espírito, vamos agora andar de qualquer jeito, porque afinal de contas, farisaísmo em graça. Oh glória! Estou perfeito, batizado no Espírito, salvo pela graça, reinando em vida. Amém? Glória a Deus. Mas nunca se esqueça que você está revestido de uma carne podre, que para nada presta. Então não se exalte não, porque Paulo disse, ele teve que me dar um espinho na carne, para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações. E muitos, por causa das excelências das revelações, começam a se vangloriar, e aí, cai. Em graça. Cai na promiscuidade, na prostituição, nas drogas. Ô, irmão, o que foi que aconteceu? Tu estava tão bem em graça. Irmão, eu abusei da liberdade. Eu abusei. Eu abusei do meu conhecimento. Então, amados, olha o equilíbrio, tá bom? Tem um inimigo aí que não te deixa nunca. É o diabo que está ao teu redor. É a tua humanidade caída. Espírito perfeito. Mas doma ela pelo conhecimento, senão ela te passa a rasteira. Não seja como o fariseu em graça. Eu conheço, eu faço. No caso o fariseu, eu jejuo, eu dou meus dízimos. Em graça, eu sou templo do Espírito. Eu não preciso disso, daquilo, porque Deus já me salvou, já me aperfeiçoou. Amém? Não seja um fariseu em graça. Seja verdadeiro, sincero. Então o publicano reconhecia o seu estado. 18:14. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O publicano desceu justificado. E não aquele, o fariseu que jejuava e dava os dízimos de tudo. Viu aí, religioso? Tapa na cara? Mas eu dou dízimo, tu não dá. Eu jejuo, tu não jejua. Então eu sou mais santo, tu não é. Olha o que Jesus disse. O pecador que reconhecia Deus e se reconhecia, desceu do templo justificado. E aquele? Não. Porque ele orava com quem? Consigo mesmo. Porque ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo. E não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmão, mas eu vou me humilhar em graça? O que seria me humilhar, irmão? Irmão, eu aprendi que humilhação é lá na religião. E aí eles batem lá e colocam a cabeça no pó e na cinza, como eles dizem, coloca pano de saco na cabeça. Compra aquele saco de mercado, tá? Que não é igual aqueles lá do povo de Israel. E aí coloca ali na cabeça e diz, eu me humilho na cinza e no pó. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Eles se humilham assim na religião.
Mas Deus, ele abate os soberbos. Mas ele dá graça, ele exalta os humildes. Aqueles que se humilham. E o que é se humilhar hoje? É reconhecer o senhorio de Deus sobre você, amado. O que é se humilhar hoje? É você entender que se dependesse de você ser salvo, você não era salvo nunca. O que é se humilhar hoje? É você entender que quem cuida de você, da tua família, da tua casa, dos teus negócios, é Jesus, porque é Ele que governa, é Ele que diz as regras, dita as regras das nossas vidas. Se humilhar hoje não é você confiar na tua sabedoria, na tua intelectualidade, na tua riqueza, na tua força, é você confiar e descansar inteiramente no Cristo que ressuscitou dentre os mortos e te chamou com a santa vocação. Se humilhar hoje, se é que eu posso chamar isso de humilhação, que para mim não é humilhação, é uma honra eu abrir minha boca e confessar isso. É uma honra ver e entender que Ele fez tudo por nós. Foi Ele que nos atraiu, Ele que nos alcançou. Mas isso é uma humildade. Quando você sabe que não depende de quem quer e de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Amém? 10:30, Lucas. Outro contexto bem interessante de mais hipócritas na adoração. Os verdadeiros hipócritas na adoração. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Os ladrões pegaram ele, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Aquele homem ia descendo para Jericó, pegaram ele, deram uma coça, tomaram tudo que ele possuía, deixou ele lá jogado, meio morto. Olha a situação, meio morto. Imagine como estava o estado daquele homem. Não era uma pessoa que estava lá sentado pedindo uma moeda para tomar uma cachaça. Não era alguém que estava no semáforo fazendo arte para adquirir um trocado. Era um homem que estava meio morto. Olha o coração de alguém que dizia que era servo de Deus. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo... Era outro caminho? Era o mesmo caminho. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, homem de Deus. Homem que estava com horário marcado para chegar no templo, porque ele tinha que passar a lição de Moisés. Então esse certo sacerdote, né? Você entende o que é isso aqui? Certo sacerdote? Você percebe isso? Jesus ia dar nome. Nós não estamos aqui para dar nome de instituição religiosa, nome desses lobos aí vestidos aí de ovelha. Nós não estamos aqui para dar nome desses falsos profetas aí da atualidade. Então Jesus também não ia dar nome. Mas ele já disse, certo sacerdote. Os hipócritas. Pelo mesmo caminho, certo sacerdote. E vendo, ele o quê? Ele viu. Eu já peguei tanto hipócrita na mentira. Ô irmão, me perdoe. Ô irmão, me perdoe. Foi, irmão. Vendo, passou de largo, de longe. Ele viu. Mas ele não era um sacerdote? Não era alguém que servia a Deus? Não era alguém que estava lá sempre ensinando o amor, a misericórdia, a fidelidade a Deus? Era? Sim, era. Está assim hoje. Mas ele vendo, passou de largo. Ô Jesus, fecha meu olho, eu vou fazer de conta que eu não vi. Mas Deus viu que ele...
Você pode até dizer que não viu, mas Deus viu que ele viu. Então passou de largo. E de igual modo, diga também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então, o sacerdote viu, e o levita que passou logo depois também viu. Só que tinha um detalhe, né? O sacerdote tinha que chegar para preparar o sermão, e o levita tinha que acompanhar para trocar o instrumento. E aí eles viram lá o pobre coitado caído. Imagina que eles olharam assim, porque eles viram, né? Eles viram. O texto diz que eles viram. Imagina que eles olharam assim e disseram: vem cá, esse aqui não faz parte da minha igreja. Esse aqui não faz parte da minha igreja. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não tem mais nada, roubaram tudo. Porque se tivesse alguma coisa, eu ainda até chegaria com a minha hipocrisia. Abençoado, graça e paz. Não, graça e paz não. Shalom. Shalom, Adonai. Mas ele viu que o coitado não tinha mais nada. Tinham levado tudo. Então eles viram quase morto, deixou lá. Aí o levita passou também e disse: ih, rapaz, não vou poder te ajudar, porque daqui a pouco eu vou chegar lá no templo e, como o rei Davi, aleluia, quero te louvar. Era o levita que puxou esse coro. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Aí Jesus, com os lábios, com a boca e o coração longe. Por quê? Por quê? O fruto. Alguém que estava meio morto, ele não ligou. Certa feita eu fui puxado, não só uma vez, várias vezes. Não estou falando isso com hipocrisia, não. Eu estou falando que mesmo no sistema, quem tem caráter e tem temor de Deus tem. Eu, num sistema religioso, eu era puxado várias vezes pela orelha, porque cheguei atrasado na reunião, porque fui prestar socorro a alguém. Porque não participei daquele propósito, porque tive que ajudar alguém. Quantas vezes eu fui criticado porque eu peguei alguém na rua, todo cortado, que eu sei lá de que foi, que fugiu de um centro, e botei dentro da minha casa, eu e minha mãe, e malmente nós tínhamos para comer, mas eu tive que botar na minha casa e procurar alimento para sustentar aquela pessoa. E quando eu fui pedir socorro ao meu pastor, sabe o que ele disse para mim? Olha, não faça isso, e a igreja não tem que estar dando nada a ninguém, não. E cuidado, você botar essas pessoas que você não conhece dentro de casa. E aí? Eu estava no sistema, irmão. Mas o meu coração não estava no sistema, estava em Deus. Não, mas eu tenho uma hora marcada para chegar. Eu tenho que pregar hoje de manhã. A obra de Deus não é eu chegar aqui domingo de manhã e dar esta palavra. A obra de Deus, amado, é crer em Jesus Cristo, é a obra de Deus. E quem crê nele vai socorrer o necessitado, vai se colocar, se compadecer, porque ele é humano. É isso que é a obra de Deus. Não é eu estar aqui porque estamos na quarentena, eu estar aqui com o celular ligando, mande sua oferta porque o aluguel está chegando. Que chegue! Se nós não tivermos condições de pagar, é como a minha esposa diz, fecha tudo e nós ficamos em casa. Mas nós não vamos ficar colocando conta no YouTube. Irmão, manda uma conta. Irmão, se quiser ofertar voluntariamente, contribuir com amor, nós precisamos sim, amado. Precisamos, e como precisamos? Mas eu deixo o meu celular, ligue para mim, se quiser faça isso. Mas eu não coloco conta no YouTube, tá bom? É o meu posicionamento. Não coloco, não fico pedindo. Porque, amado, a obra de Deus depende de Deus. É Ele que sustenta a igreja. Eu já passei por tantas coisas há quase 6 anos. Ele sempre sustentou o ministério, então é Ele que está sustentando e irá sustentar até Ele quiser. Então, se você está... olha o que eu vou dizer. Se você está com dinheiro aqui, ó, eu vou cooperar no ministério do irmão Elcio. Deus pode provar você. Colocar alguém para bater na tua porta, precisando de um prato de comida. Compra comida para eles. Porque se você fizer isso,
O lobo não. O lobo vai dizer, você tem que trazer o de Deus, para honrar Deus. Se você fizer isso por causa da tua consciência em Deus, olha o que eu vou te dizer. Sincero e honestamente, com temor de Deus. Deus vai te honrar por causa do teu coração. E só porque você se reúne com o irmão aqui, anda comigo, né? Independente aqui da reunião física, nós temos aqui pessoas que andam conosco nesta palavra, nesse entendimento. Só em você participar conosco desse ministério do Espírito da Graça, só em você tirar de oferta aqui, dar alguém que precisou, que bateu na tua porta, Deus vai te honrar e vai honrar o ministério também. Simplesmente assim. É assim que Deus faz, irmão. Porque Ele que dá a semente, Ele que dá o pão, Ele que dá tudo. Então Ele que move o nosso coração. Jesus de Nazaré já dizia, os que nascem do Espírito são o quê? Guiados pelo Espírito. Então de repente você colocou uma coisa na sua cabeça, não é aquilo, mas não seja como um burro que coloca, desculpa a expressão, né? Mas é um burro mesmo. Que coloca ali o tapa-olho, né? Que só olha numa direção. Não, amado. É uma venda, tapa-olho, sei lá o quê, tapa-olho. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça. Não, meu irmão, você é levado pelo Espírito. Deixa o Espírito ministrar aí, ó. Deus tem algo muito mais sublime, muito mais elevado do que aquilo que nós pensamos. Desapegue de toda a tua matéria, de toda a tua incredulidade e seja ministrado pelo Espírito, e esteja aberto para ser direcionado pelo Espírito e pelo poder de Deus, irmão. E aí Deus vai agindo, vai vendo a tua sinceridade, a tua humildade. Por quê? Porque o certo sacerdote e o certo levita, ele só honrava com os lábios, com a boca, com o coração, longe de Deus. É porque Jesus disse, quando vocês me visitam, é a mim que vocês visitam. Perdão, quando você visita alguém, é a mim que você visita. Quando você socorre alguém, é a mim que você está socorrendo. Quando você veste alguém, é a mim. Ou seja, quando você faz por alguém, com a consciência nele, você está fazendo para ele. Não com hipocrisia, eu vou cantar para Deus, eu vou pregar para Deus, e porque eu estou cantando para Deus, porque eu estou pregando para Deus, porque eu estou lavando a cadeira aqui, porque eu estou limpando o espaço que é a casa de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Para com isso, irmão. Isso aqui são consequências, são resultados e não causa. A causa é de que nós somos dele. O nosso espírito está entranhado no dele, ligado no dele, amado. E isso é o poder de Deus que opera em nós. É isso que é o poder de Deus. Lucas 10:33. Mas um samaritano, que lá naquela cultura era inimigo do judeu, não era religioso. Ou talvez até era religioso, mas não era do judeu, melhor dizendo. Ele era lá dos samaritanos, então eles adoravam a Deus lá pelos montes. Mas um samaritano que era inimigo do povo de Deus, ou seja, não era da linhagem sacerdotal, não era dos levitas, né? Ou seja, não era do grupo ali de frente da obra, por assim dizer. Um que era excluído da sociedade judaica, por assim dizer. Mas um samaritano que ia de viagem, amado, ele não ia nem para o templo, ele ia de viagem, um viajante, talvez cansado, o calor, sabe, ocupado, ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, ele viu também, moveu-se de íntima compaixão. Olha o que Jesus está nos ensinando. Porque independente, amado, como eu falei, aqui é independente dos pactos, independente das alianças. Isso é uma lição. Olha o que Jesus está nos ensinando. Olha o que é que os religiosos estão fazendo. Estou ocupado, eu vou fazer a obra de Deus. Não, isso aqui não me interessa. Primeiro lugar é as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, isso na sua concepção, é aquilo que eles com sua mente cauterizadas já definiram como obra de Deus. Aí Jesus dá um tapa na cara dos religiosos, ainda hoje, dizendo que um samaritano de viagem parou e se compadeceu, tendo íntima compaixão. Como aquele publicano que desceu justificado.
Como esse samaritano que ajudou o necessitado. Ambos foram justificados. Como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, mas Jesus disse, vai, não peque mais. Em contrapartida, aqueles que estavam lá com pedra para jogá-la. Observe que Deus não olha a tua religião. Deus não olha a tua religiosidade. Deus nunca vai olhar as nossas práticas religiosas, litúrgicas. Algumas pessoas se enganam, infelizmente. Eu digo infelizmente porque a mente não abriu ainda. Algumas pessoas na graça nos julgam por causa disso aqui. Eles dizem assim, vocês estão parecendo um sistema religioso. Vocês têm púlpito. Vocês têm microfone. Vocês estão igualzinho ao sistema religioso. Vocês sentam assim nas cadeiras, parecendo o sistema. Então está igualzinho. Vão crescer, abençoados. Vão amadurecer. O sistema religioso não tem nada a ver com a reunião onde nós fazemos aqui, debaixo de uma jaqueira, em um colégio, em um lugar público ou privado, tanto faz, irmão. Porque é a questão de conscientização que nós temos, é a mensagem que nós pregamos, é isso que você está ouvindo. Não é o lugar que é santo, mas os santos que estão no lugar. Eu estou liberto dos templos. Eu que não me reúno, eu não preciso me reunir. Se você não quiser se reunir, não se reúna, amém. Quantos irmãos em graça chegam para mim e dizem assim, irmão Elson, eu não tenho necessidade de estar sempre me reunindo. Venho uma vez ou outra porque eu amo meus irmãos. Então quando eu tenho uma folguinha, eu sempre chego e estou com vocês. Mas eu não tenho aquela carência, eu entendo a importância, né? Mas às vezes a gente está longe, mas está perto, porque está sempre comunicando ali, está sempre socorrendo. Eu falei, meu amado, fique em paz. Agora, existem pessoas que têm aquela carência, sim, sociável, né? Aquela necessidade de estar junto, de estar perto, de ver o irmão, de abraçar. Então vamos condenar esses irmãos porque querem se reunir. Temos aqueles irmãos que querem nos apoiar para desenvolvermos o ministério no sentido de levarmos esta palavra adiante, formar novos núcleos, células em casas, enfim, expandir para que essa palavra também chegue a outros lugares. Isso é errado porque vai parecer um sistema religioso. Não, amado, sistema religioso é onde eu mando você vir, você é pastor, eu vou assinar sua carteira, você vai ganhar tanto, e quando você sair eu te dou teus tempos. Eu sou pastor presidente, eu sou líder da convenção geral, a mensagem tem que ser assim, assado. Isso que é sistema religioso. Onde eles atribuem Deus nas suas falácias, nós não. Se você quer se reunir, amém. Se você não quer, sigamos em paz. Agora também julgar porque a gente se reúne é uma grande bobagem, irmão. O importante é o que está sendo orientado, direcionado por Deus. Ele teve íntima compaixão. Lucas 10:34. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe o quê? Irmão, ele deitou óleo, né? Deitando-lhes azeite, óleo. Ele ungiu aquele ferido. Ele não era um pastor. Mas o Senhor não vai nem me ungir com óleo? Está na Bíblia, irmão, tem que derramar óleo. Está lá, o samaritano derramou óleo, ou azeite, dependendo da tradução. Porque era um azeite, um óleo cicatrizante, não era nada místico, nada espiritual, nada ungido de Jeová. Era um óleo, um azeite para curar a ferida daquele que estava lá, machucado. Então o samaritano, deitando-lhes azeite ou óleo e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. No contexto vai dizer que ele ainda pagou lá a hospedagem, né, o estaleiro, e seguiu sua viagem e disse, olha, tudo que ele gastar aí, pode botar na minha conta que quando eu vir, eu pago. Olha que coração cristão. Olha que coração de Deus. Diferente do fariseu e do levita, do sacerdote e do levita, que eram falsos, hipócritas. Tito 1,16 disse Paulo, olha a linha de raciocínio, agora entramos na revelação da graça, tá tudo junto, irmão, olha o entendimento fechando. Tito 1,16, dizendo Paulo, confessam que conhece a Deus,
mas negam-no com as suas... Ah, então tem obras. Eu não vivo por obras, eu vivo pela fé. Pactualmente falando, nós não estamos nas obras da lei, tá bom, irmão? É bom a gente estar sempre frisando isso. Você não está debaixo das obras da lei. Você não está de obras meritórias do judaísmo, das abluções, dos rudimentos, não é isso. Agora nós estamos nas obras do Espírito, diga-se de passagem, boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Coisa que o sacerdote e o levita não fez, não andou, mas o samaritano andou, nos dando o exemplo que não precisa estar na igreja para fazer aquilo que Deus quer. Confessa quem conhece a Deus, e eles confessam, Senhor, em teu nome. Confessam quem conhece a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo o quê? Abomináveis e o quê? Desobedientes e reprovados para toda boa obra. Desprovados, reprovados. É o que Jesus disse. Apartai-vos de mim, maldito de meu Pai. Vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Aí Paulo falando também. Mas eles confessam que... Eles confessam que conhecem a Deus. Que ama, que adora. Mas negam nas suas atitudes, na sua obra, no seu caráter, nos frutos. Eles negam, irmão. São desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos adiantar? Atos capítulo 15, versículo 1. Eu quero só fechar esse raciocínio aqui para nós encerrarmos a mensagem. Mas tem mais, tá bom, irmão? Mas eu digo esse raciocínio porque aqui estava acontecendo algo bem interessante. Paulo estava pregando a graça e alguns hipócritas, falsos irmãos, estavam coagindo Paulo a circuncidar e mandar os gentios praticarem a lei de Moisés. Olha lá. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos. Olha como é que eles ensinavam. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, né, da lei, não podeis salvar-vos. Olha como eles estavam ensinando. Se vocês não circuncidardes conforme o uso de Moisés, vocês não podem salvar-vos. Vocês não podem serem salvos. Isso era o que alguns irmãos estavam dizendo. Era o quê? Irmãos. Então eles eram hipócritas. Se vocês, atualizando essa mensagem, se vocês não se batizarem nas águas, vocês não podem ser salvos. Se vocês não derem o dízimo, vocês estão roubando a Deus. E a Bíblia diz que os ladrões não herdam o reino. Não tem nada a ver com a eternidade. Mas você não pode ser salvo. Se você não estiver debaixo da cobertura pastoral do pastor, manipulador, você não pode ser salvo. Se você não estiver na minha igreja, Pentecostes, você não pode ser salvo. Porque eles colocam regras naquilo que Deus fez por graça. Então eles queriam colocar as regras de Moisés, a lei de Moisés, que já tinha sido caducada no Calvário, que Jesus já tinha cumprido. Então eles persuadiam os irmãos a circuncidar. E a circuncisão aqui, meus amados, não é apenas o ato da circuncisão, era toda a prática do contexto judaico. Ou seja, tinha que praticar toda a lei, e não apenas um mandamento. Olha o jugo de escravidão. Então eles estavam oprimindo, e aquilo incomodou Paulo. Tanto é que Paulo teve que subir, Atos capítulo 15, para conversar com os demais apóstolos acerca desse assunto. E Pedro, Tiago e João deram a comunhão de boas destras e recomendaram: vocês vão para os gentios, nós ficamos aqui com os da circuncisão. Mas tem um detalhe, eu quero até chamar a atenção aqui de alguns mensageiros da graça que estão dizendo que Pedro, Tiago e João obrigavam os irmãos a circuncidar. Não, irmão. Pedro, Tiago e João não estavam circuncidando ninguém, tá bom, amado? O ministério deles era o ministério da circuncisão, porque era voltado para os judeus. Então eles tinham muitas coisas ainda, da lei de Moisés, mas principalmente dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que era ali o mandamento do reino de Deus naquele momento, até a cruz, a ressurreição e a queda do templo, que foi lá na frente, para que a graça plena fosse de fato estabelecida no sentido espiritual e também jurídico, com a queda do templo e os sacrifícios vindo
acabar totalmente. Então, eram alguns irmãos, não eram os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam mandando circuncidar ninguém. É bom a gente observar isso. Então, Paulo conversou com os apóstolos enviaram Paulo aos gentios, podem ir, nós ficamos aqui com a circuncisão. Gálatas 2:3. Mas, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo o quê? Grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito era grego, o pai de Tito era grego, Tito era um grego, e para Tito entrar ali no meio do povo de Deus, pela lei de Moisés, por ele ser estrangeiro, Tito tinha que ser circuncidado. Só tem um detalhe, amado. Paulo já estava com um trauma que tempos atrás, ainda quando ele estava menino, quando ele diz assim, quando eu era menino, eu cheguei a batizar algumas pessoas, eu cheguei a rapar a cabeça, fiz voto, eu entrei lá no templo, quando eu era menino, eu dei Timóteo, ou Timóteo, para vocês circuncidarem, porque Timóteo era filho de uma judia, porém o pai também era grego, então Timóteo teve que ser circuncidado. Lá na frente, Paulo já maduro, Paulo já na graça, firme e forte, como nós estamos aqui, que nós não vamos ceder mais ao sistema. Lá na frente viram Paulo com Tito e dizer, epa, Tito é grego, tem que circuncidar também, assim como foi Timóteo. Agora não, agora nós crescemos, nem Tito, nem o próprio Tito sendo grego, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Não vou aceitar a circuncisão de jeito nenhum. Eu não vou aceitar a lei de jeito nenhum. Eu não vou aceitar os mandamentos de você de jeito nenhum. Gálatas 2:4. E isto por causa de quem? Dos falsos irmãos, os hipócritas, falsos adoradores. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em quem? Em Cristo Jesus, para nos porem em escravidão, servidão. Os falsos irmãos entraram lá no meio do povo da graça, se intrometeram lá para espiar a liberdade do povo de Deus. Disseram, você tem que circuncidar, viu, Tito? Você é grego. Tito, não. Falsos irmãos entraram secretamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, amado. Deixem vir, podem entrar e comentar. São falsos irmãos que nós não vamos ceder à circuncisão, à lei, aos dogmas judaicos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quem crê? Você crê? Nós cremos, olhe lá. Gálatas 2:5. Aos quais, disse Paulo, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que, o quê? A verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo disse, nós não nos sujeitamos a ele nem por uma hora. Nós não paramos para ouvir, não, nem por uma hora. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, entre a igreja. E olha que interessante, Paulo fala disso, e um pouquinho depois, Pedro, ainda contaminado pelo judaísmo, ainda vem fazer separação entre gentil e judeu, querendo comer separado, né? A questão ali foi a questão de comida, não foi da circuncisão, tá bom? Os judeus comiam separado, era uma prática dos judeus. Então Pedro ali, entre aspas, entre linhas, estava ali suscitando ainda o judaísmo. E Paulo repreende Pedro dizendo, olha, nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, viu, Pedro? E você sabe que essa separação aí é coisa da lei. Então tome vergonha na sua cara e obedeça ao evangelho. E Pedro lá na frente ele reconhece, obrigado meu irmão Paulo, porque você escreveu coisas onde há pontos difíceis de entender, que até o mesmo distorcia, né? Pedro distorcia, mas ele disse assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Pedro foi humilde, Pedro não foi aquele que viu a verdade e ignorou por causa da sua tradição religiosa. Lá na frente, ele aprendeu um pouco com o nosso irmão Paulo.
Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Libertou da onde? Da lei. E não torneis a colocar-vos de novo debaixo do jugo da servidão ou escravidão da lei. 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará, tá bom? Você deixa circuncidar, pratica as obras da lei, Cristo de nada adiantou para você. Vamos lá. Tem alguém comigo aí ou já saíram aí? Estão aí, né? Gálatas 5:3. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está o quê? Obrigado a guardar toda a lei. Se deixou circuncidar, praticou alguma obra da lei, ele está obrigado a guardar toda a lei. Vamos lá. Gálatas 5:4. Separado estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tem decaído. Quem tenta se justificar pela lei, por obras da lei, obras meritórias, são adoradores hipócritas. Esses são os verdadeiros hipócritas na adoração. Porque eles querem se justificar por algo que não justifica ninguém. Colossenses 2:8. Aí Paulo aconselha e nós concluímos. Tende cuidado, tome cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tomem cuidado, não deixe ninguém te manipular. 16:17, Colossenses. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Come, não come, bebe, não bebe, jejua, não jejua, vai. Carne de porco pode, não pode. Café pode, não pode. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, as festas de tradição judaica. Lua nova, ou dos sábados, guarda ou não guarda. Ninguém vos julgue por isso. Por quê, irmão? Paulo explica. Que são o quê? Sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombra das coisas futuras, o templo ainda não tinha caído, a graça plena não tinha sido estabelecida. Uma vez que o símbolo maior do judeu veio abaixo, acabou tudo. Está lá a muralha das lamentações, que infelizmente alguns cegos ainda continuam lá, esperando o Messias e a reconstrução do terceiro templo físico que não existirá. Se existir, vai ser por homens fazendo, não por Deus. Então, o corpo, amado, é de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Tem mais? 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Com o quê? Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Eu vi um anjo, o anjo desceu, o anjo subiu, o anjo veio, o anjo vai. Não vai para lugar nenhum, irmão. Oh, Senhor. Pretexto de humildade. Ainda chora na televisão. Mas é cada hipócrita, irmão. Tem um na televisão com a cara lavada. Ajuda essa obra. O quê, irmão? Deus vai descer. Vai descer o quê, irmão? Estamos aí. Que não tá. Não tem, irmão. Ninguém vos domine. Não seja dominado. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É carne mesmo, irmão. E roda e cai e quica. É carne, é carne, é carne. Nada de espiritualidade. Jesus disse: eu conheço vocês. Dê espaço para eu dar minha terra. Eu conheço vocês. E aí, irmão, preguei bem? Ô, glória! Qual foi? Qual foi, meu filho? Conheço você. Hoje eu cantei que foi uma beleza. Eu conheço você, meus filhos. Não adianta a gente fazer isso, irmão. É um exemplo, né, que nós estamos tirando aqui. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de quem? De Deus, irmão. Cresce em aumento de Deus. E aqui nós encerramos. Tem mais? Tem mais um versículo? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo,
Porque vos descarregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como: não toques. Você não pode tocar, é sagrado. Não toques. Não proves. Não manuseeis. As quais coisas todas perecem e acabam pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas. Você viu que é tudo doutrina de homem, irmão? Tudo doutrina de homem. E aqui nós encerramos, amados. Olha lá. Colossenses 2:23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Até tem. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Mas não são ou são? Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quem foi edificado nessa manhã? Louva a Deus pela tua vida. Graça e paz, abençoados.